quando meu marido finalmente apareceu no recital da nossa filha depois de 3 anos faltando. Ele não veio sozinho, trouxe ela, a mulher com quem estava me traindo há meses. E quando minha pequena de 7 anos perguntou quem era aquela moça sentada ao lado do pai dela, foi nesse momento que eu decidi que nunca mais ele ia usar nossos filhos como plateia das humilhações dele. Então fiz algo que ninguém esperava. Juntei cada mensagem, cada comprovante, cada mentira que ele contou, e quando o advogado dele achou que ia me intimidar no divórcio, eu coloquei na mesa não só as provas da infidelidade, mas também todos os registros que eu tinha guardado durante anos, mostrando como ele nunca esteve presente na vida das crianças. E o juiz não só me deu a guarda completa, como também determinou que ele pagasse uma pensão que cobria tudo que ele nunca deu de presença com dinheiro. E hoje meus filhos finalmente têm paz, eu tenho minha dignidade de volta e ele aprendeu que negligência também tem preço. Eu estava sentada na 4ª fileira do auditório da escola, o meu celular vibrando no colo pela 10ª vez em 5 minutos. Eram mensagens dele dizendo que o trânsito estava impossível, que ia chegar a qualquer momento, mas eu já sabia que era mentira. Da mesma forma que sabia nas outras 12 apresentações escolares, nos 6 aniversários, nas incontáveis consultas médicas. Minha filha, Sofia, estava atrás da cortina do palco e eu conseguia ver ela espiando pela fresta, procurando o pai no meio da plateia. Ela estava com aquele vestido de bailarina rosa que eu tinha costurado à mão porque ele disse que não tinha dinheiro para comprar um novo, mesmo tendo acabado de trocar de carro. E quando a professora anunciou o nome dela e a cortina se abriu, eu vi minha pequena de 7 anos fazer aquela varredura rápida com os olhos, procurando ele. O sorriso dela tremeu por um segundo quando percebeu que o pai não estava lá de novo. Mas ela respirou fundo e começou a dançar. E eu estava ali gravando tudo no celular, com as mãos tremendo, tentando sorrir e acenar para ela. Mas por dentro eu estava despedaçada, porque sabia exatamente o que aquela criança estava sentindo. Então, a porta do auditório se abriu. Era ele. Finalmente! 3 anos sem aparecer em nada da escola e ele resolveu aparecer justamente naquele dia. Eu senti um alívio tão grande que até perdoei mentalmente todos os atrasos anteriores. Mas quando ele entrou, quando eu virei para acenar discretamente para que ele visse onde estávamos sentados, eu vi que ele não estava sozinho. Tinha uma mulher do lado dele. Jovem, bonita. Ela estava rindo de algo que ele tinha acabado de sussurrar no ouvido dela. E eles sentaram juntas, 3 fileiras atrás de mim. Eu fiquei paralisada, meu coração batendo tão forte que eu podia ouvir o pulso nos meus ouvidos. Sofia tinha acabado de terminar a apresentação e estava descendo do palco, correndo na minha direção com aquele sorriso enorme. Ela me abraçou e sussurrou no meu ouvido perguntando se o papai tinha vindo. Eu não consegui responder. Apenas apontei discretamente para trás. E quando ela olhou e viu ele sentado com aquela mulher que ela nunca tinha visto na vida, minha filha de 7 anos me olhou de volta com uma confusão tão profunda nos olhos que eu senti meu mundo desabar. Ela perguntou baixinho: "Mamãe, quem é aquela moça com o papai?" E foi nesse exato momento, com minha filha de 7 anos me fazendo uma pergunta que eu não tinha resposta, com meu marido sentado ali atrás fingindo que estava sendo um pai presente enquanto desfilava a amante dele num evento escolar da nossa filha, que algo dentro de mim quebrou. Não foi raiva, não foi tristeza, foi clareza. Uma clareza fria e cristalina de que eu tinha permitido aquilo por tempo demais, de que meus filhos mereciam muito mais do que migalhas de atenção temperadas com humilhação pública. E enquanto eu segurava a mão da Sofia e sentia ela tremer esperando minha resposta, eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Nunca mais, eu pensei. Nunca mais ele vai usar meus filhos como cenário das traições e negligências dele. E naquele auditório lotado de pais presentes e famílias felizes, eu comecei a planejar minha saída. Antes de continuar com essa história, eu preciso fazer uma pausa para agradecer cada um de vocês que está aqui assistindo. Vocês não fazem ideia do quanto significa para mim poder compartilhar essas experiências. Sei que muitas de vocês que estão me ouvindo agora já passaram por algo parecido ou conhecem alguém que está passando.
E é exatamente por isso que eu criei esse canal, para que ninguém se sinta sozinha nessa jornada, para mostrar que é possível sair de situações que parecem sem saída. Então, se você está gostando dessa história, se ela está tocando seu coração de alguma forma, por favor, clique no botão de inscrição aqui embaixo, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e deixe seu like, para que o YouTube mostre esse conteúdo para mais pessoas que precisam ouvir que elas não estão sozinhas. Cada inscrição, cada like, cada comentário faz toda a diferença. Me ajuda a continuar trazendo essas histórias para vocês. E agora, vamos voltar para aquele auditório, porque o que aconteceu depois daquele dia mudou completamente a minha vida e a vida dos meus filhos, e eu preciso contar tudo para vocês. Deixa eu voltar ao começo para vocês entenderem como eu cheguei naquele ponto. Eu conheci o Ricardo quando eu tinha 23 anos. Ele era charmoso, atencioso, sempre sabia o que dizer, trabalhava como gerente de vendas e parecia ter a vida toda planejada. Nos primeiros 6 meses de namoro, ele era perfeito. Me buscava no trabalho, levava flores sem motivo, ligava só para saber como tinha sido meu dia. Quando ele me pediu em casamento depois de 1 ano, eu não tive dúvidas. Achei que tinha encontrado o meu par para a vida toda. Casamos numa cerimônia simples, porque ele disse que era melhor guardar dinheiro para nossa futura casa. E eu concordei, porque sempre fui prática. Os primeiros 2 anos foram bons. Morávamos num apartamento alugado, pequeno, mas aconchegante. Eu trabalhava como professora e ele estava crescendo na empresa. Então veio a Sofia, minha primeira filha, e foi quando tudo começou a mudar devagarzinho. No começo, eram coisas pequenas. Ele dizia que estava cansado demais para acordar de madrugada quando ela chorava, que eu era mãe, então era natural que eu soubesse lidar melhor com o bebê. Eu aceitei, porque realmente achei que fazia sentido. Depois de alguns meses, ele começou a sair mais com os amigos do trabalho, happy hours que viravam madrugadas, finais de semana com os colegas para jogar futebol. E quando eu pedia para ele ficar em casa para me ajudar com a Sofia, ele dizia que eu estava sendo controladora, que ele trabalhava a semana inteira e merecia descansar. 2 anos depois, veio o Miguel, meu segundo filho, e aí a ausência dele ficou ainda mais gritante. Ele não foi em nenhuma consulta do pré-natal, disse que não podia faltar no trabalho. Quando Miguel nasceu, ele apareceu no hospital 4 horas depois do parto, porque estava fechando um negócio importante. Segurou o bebê por 5 minutos, tirou uma foto para postar nas redes sociais com uma legenda emocionada sobre paternidade e foi embora. Eu estava sozinha no quarto do hospital, com 2 pontos de episiotomia, cheia de hormônios, segurando meu bebê recém-nascido e chorando porque percebi que ia criar aquelas crianças praticamente sozinha. Mas eu ainda tinha esperança. Achei que quando eles crescessem um pouco, ele ia se interessar mais, que ia querer brincar, ensinar coisas, ser presente. Mas não foi o que aconteceu. Conforme os anos passavam, ele ficava cada vez mais distante. Chegava tarde em casa, sempre tinha alguma reunião, algum compromisso de trabalho. Nos finais de semana, dormia até tarde e quando acordava, ficava no celular. As crianças pediam para brincar e ele dizia que estava cansado, que precisava descansar. Eu me lembro de uma vez que a Sofia tinha 4 anos e pediu para o pai dela ensinar a andar de bicicleta. Ele prometeu que no sábado ia levar ela no parque. Ela passou a semana inteira empolgada falando sobre isso. Quando chegou o sábado, ele disse que tinha esquecido que tinha combinado um churrasco na casa de um amigo. A Sofia chorou. Eu chorei depois que ela dormiu. E ele foi para o churrasco como se nada tivesse acontecido. A sogra dele, Dona Márcia, sempre dava desculpas para ele. Dizia que homem era assim mesmo, que o importante era ele trabalhar e trazer dinheiro para casa, que eu era muito exigente, muito dramática. A cunhada dele, a Patrícia, era pior ainda. Vivia fazendo comentários sobre como eu tinha sorte de ter um marido que trabalhava tanto, que o marido dela era desempregado, então eu devia agradecer. Elas faziam eu me sentir culpada por querer que o pai dos meus filhos estivesse presente na vida deles. Eu comecei a me questionar. Será que eu estava pedindo demais? Será que eu era exigente mesmo? Mas aí aconteciam coisas que me lembravam que não era exigência, era o básico.
Como quando o Miguel quebrou o braço caindo do escorregador e eu liguei desesperada para o Ricardo pedindo para ele ir comigo no hospital. Ele disse que estava numa apresentação importante e não podia sair. Fiquei 4 horas sozinha no pronto-socorro com uma criança de 5 anos com o braço quebrado, chorando de dor, enquanto meu marido fechava uma venda. Ou como quando a Sofia teve febre alta de madrugada e convulsionou. Eu estava sozinha em casa. Peguei ela no colo, peguei o Miguel dormindo, coloquei os dois no carro tremendo de medo e dirigi até o hospital rezando para minha filha não morrer no caminho. Liguei para o Ricardo umas 15 vezes. Ele não atendeu nenhuma, só respondeu minha mensagem 3 horas depois dizendo que o celular tinha ficado no silencioso. Eu nunca acreditei. Comecei a notar outras coisas também. O cheiro de perfume diferente na camisa dele, as mensagens que ele escondia quando eu passava perto, as viagens de trabalho que aumentaram de frequência. Mas eu estava tão cansada, tão exausta de criar 2 filhos praticamente sozinha, trabalhar período integral e ainda cuidar da casa, que eu não tinha energia para investigar. Eu só queria sobreviver cada dia. As crianças começaram a perguntar por que o papai nunca estava em casa, por que ele não ia nas festinhas da escola, por que ele não assistia os filmes com a gente. Eu inventava desculpas, dizia que o papai trabalhava muito para dar uma vida boa para eles, mas por dentro eu morria um pouco cada vez que tinha que justificar a ausência dele. Teve um aniversário do Miguel, ele fez 6 anos. Eu organizei uma festinha simples em casa com alguns amiguinhos da escola. O Ricardo prometeu que ia sair do trabalho mais cedo para estar lá. Eu avisei ele com 2 semanas de antecedência. O Miguel ficou tão feliz, ficava contando os dias. Quando chegou o dia da festa, eu arrumei tudo, fiz brigadeiro, decorei a casa com balões. O Miguel ficava na janela esperando o pai chegar. Os amiguinhos foram chegando, cantamos parabéns, cortamos o bolo e o Ricardo não apareceu, não mandou mensagem, não ligou, simplesmente não apareceu. Quando a festa acabou e todos foram embora, encontrei o Miguel chorando no quarto dele. Ele me perguntou se o papai não gostava dele, se ele tinha feito alguma coisa errada. Eu segurei meu filho de 6 anos e não soube o que responder. Porque como você explica para uma criança que o pai dela simplesmente não se importa o suficiente para aparecer no aniversário do próprio filho? Foi nesse momento que eu percebi que não era mais sobre mim, não era sobre o casamento que eu tinha idealizado e que não existia. Era sobre 2 crianças que estavam crescendo, achando que não eram importantes, que não eram dignas de amor e atenção do próprio pai. E isso eu não podia permitir. Mas eu ainda não sabia como ia mudar aquela situação. Eu não tinha família por perto, meus pais tinham falecido quando eu era jovem, eu dependia financeiramente dele porque meu salário de professora mal pagava as contas básicas. E eu tinha medo. Medo de criar meus filhos sozinha, medo de não conseguir dar conta, mas principalmente medo de que ao tentar mudar as coisas eu piorasse ainda mais a situação deles. O momento exato em que tudo mudou foi 3 semanas depois daquele recital humilhante. Eu estava limpando o carro dele porque ele tinha pedido, disse que tinha uma reunião importante e o carro precisava estar apresentável. E quando eu abri o porta-luvas para jogar fora uns papéis velhos, encontrei um recibo de hotel. Era de um final de semana que ele tinha dito que estava em viagem de trabalho em São Paulo. Só que o recibo era de um hotel aqui na cidade, um hotel caro, daqueles com suíte luxo e café da manhã incluso. Senti meu estômago revirar. Continuei procurando e encontrei mais coisas. Recibos de restaurantes românticos em datas que ele disse que estava trabalhando até tarde. Comprovantes de presente de joalheria que eu nunca recebi. E então encontrei o pior. Uma caixinha pequena de veludo azul escondida debaixo do banco. Abri e tinha um colar de prata delicado com um pingente de coração. Dentro do porta-luvas tinha até o cartão da joalheria com a data da compra, 3 dias antes do meu aniversário do ano passado. Eu lembrei daquele dia. Eu tinha feito um jantar especial, esperando que ele pelo menos lembrasse da data. Ele chegou às 11 da noite, dizendo que tinha esquecido completamente e que ia compensar no fim de semana. Nunca compensou. E agora eu estava segurando um colar que ele tinha comprado para mim, mas nunca me deu. Ou pior, tinha comprado para outra pessoa.
Sentei no banco do carro dele, segurando aquele colar, e não chorei. Eu esperava sentir dor, raiva, desespero, mas o que eu senti foi uma frieza que eu nunca tinha experimentado antes. Era como se todos os anos de decepção, todas as promessas quebradas, todas as humilhações tivessem congelado algo dentro de mim. E pela primeira vez eu não quis salvar o casamento, não quis dar mais uma chance, não quis acreditar em mudança. Eu quis justiça. Quis que ele pagasse por cada lágrima que eu derramei sozinha, por cada noite que eu fiquei acordada com criança doente enquanto ele estava sabe-se lá onde. Naquela tarde, sentada no carro dele, eu tomei uma decisão. Eu ia sair daquele casamento, mas não ia sair de mãos vazias. Não ia sair como a coitadinha que foi abandonada. Eu ia sair por cima, com a guarda dos meus filhos, com a segurança financeira que eles mereciam e com a dignidade intacta. Mas eu sabia que não podia ser impulsiva. O Ricardo tinha dinheiro, tinha uma família que o defenderia, tinha advogados que a empresa dele pagaria. Se eu simplesmente pedisse divórcio, ele ia fazer de tudo para me prejudicar, para ficar com a guarda compartilhada mesmo sem querer os filhos, só para não pagar pensão integral. Ele era exatamente esse tipo de homem. Então, eu precisava ser estratégica, precisava de provas, precisava de um plano. Naquela noite, quando ele chegou em casa, eu agi completamente normal. Servi o jantar, perguntei sobre o dia dele. Ele nem percebeu que algo tinha mudado, mas eu sabia que tinha mudado tudo. Nos dias seguintes, eu comecei a observar tudo com outros olhos. Cada mentira dele eu anotava discretamente no celular com data e hora. Cada vez que ele faltava com os compromissos com as crianças, eu registrava. Comecei a tirar fotos do calendário da casa onde eu marcava os eventos escolares que ele perdia. Guardei todas as mensagens onde eu pedia ajuda e ele ignorava ou inventava desculpas. Criei uma pasta secreta no meu e-mail e comecei a mandar tudo para lá. Prints de conversas, fotos de recibos, tudo. Também comecei a me preparar financeiramente. Eu tinha uma poupança pequena que minha avó tinha deixado para mim anos atrás e que eu nunca tinha mexido. Peguei aquele dinheiro e abri uma conta em outro banco, só no meu nome. Comecei a guardar um pouco todo mês. Eram quantias pequenas que ele não percebia faltando. R$ 50 aqui, 100 ali. Eu também comecei a procurar informações. Passei horas lendo sobre direito de família, guarda dos filhos, pensão alimentícia, divisão de bens. Entrei em grupos de mulheres divorciadas no Facebook e li centenas de histórias. Aprendi com os erros e acertos de outras mulheres. Descobri que o comportamento dele, a ausência emocional, a negligência com os filhos, tudo isso contava na decisão de guarda. Descobri que eu precisava de provas concretas, testemunhas, registros. Então, comecei a construir meu caso como se eu fosse minha própria advogada. Pedi para a diretora da escola das crianças um histórico de presença nas reuniões de pais. Adivinha quem nunca apareceu em nenhuma? Pedi para a pediatra dos meus filhos um documento mostrando quem levava nas consultas. Em 17 consultas no último ano, ele foi em 0. Juntei todos os convites de aniversário, festas escolares, apresentações, tudo o que ele perdeu. E o mais importante, comecei a fazer um diário. Todo dia antes de dormir, eu escrevia sobre o que tinha acontecido, como eu me sentia, o que as crianças falavam sobre a ausência do pai. Eu escrevia tudo com detalhes, datas, horas, falas. Esse diário se tornou meu refúgio e minha arma. Também precisei ser inteligente quanto à parte da infidelidade. Eu sabia que ele estava traindo, mas precisava de provas. Então, uma noite, quando ele estava no chuveiro, eu peguei o celular dele. Ele tinha senha, mas eu sabia qual era. Ele usava a data do aniversário dele, porque era narcisista assim. Fui direto nas mensagens apagadas. Tem um truque que eu aprendi na internet para recuperar. E lá estava tudo. Conversas com uma mulher chamada Jéssica, marcações de encontros, mensagens explícitas, declarações de amor. Ele estava com ela há quase um ano inteiro, enquanto eu criava os filhos dele, enquanto eu acreditava que ele estava trabalhando. Tirei print de tudo. Eram mais de 200 mensagens. Mandei tudo para o meu e-mail secreto e apaguei qualquer rastro de que eu tinha mexido no telefone dele. Mas eu ainda precisava de mais. Precisava saber quem era essa Jéssica, onde ela trabalhava, se ela sabia que ele era casado e tinha filhos.
Então, criei um perfil falso nas redes sociais e comecei a investigar. Descobri que ela trabalhava na mesma empresa que ele, era da equipe de marketing, tinha 26 anos, bem mais nova que eu. Nas fotos do Instagram dela, dava para ver que ela vivia postando sobre viagens, restaurantes caros, presentes que ganhava. E em várias fotos dava para ver detalhes que eu reconhecia. O relógio que eu tinha dado para ele no nosso aniversário de casamento, a camisa que eu mesma tinha comprado, até o porta-retrato que tinha no escritório da casa com uma foto dos nossos filhos aparecia ao fundo de uma foto dela. Ele estava levando ela para nossa casa quando eu e as crianças não estávamos. Isso me deu uma ideia. Instalei um desses aplicativos de rastreamento no celular dele, daqueles que casais ciumentos usam, mas que eu nunca tinha cogitado antes. Coloquei no modo invisível e durante 3 semanas eu monitorei cada movimento dele. Descobri que ele ia na casa dela 2 vezes por semana, sempre nos dias que dizia que tinha reunião até tarde. Descobri que eles se encontravam em hotéis todo segundo sábado do mês, exatamente os sábados que ele dizia que tinha jogo de futebol com os amigos. Até o dia do recital da Sofia, eu descobri que estava marcado. Ele levou ela junto porque estava saindo de um almoço com ela e o evento da escola ficava no caminho. Ele literalmente usou o recital da filha dele como desculpa para o encontro com a amante. Quando eu descobri isso, eu senti uma raiva tão grande que tive que me trancar no banheiro para não explodir. Mas eu respirei fundo e me lembrei do plano. Nada de confrontos emocionais, nada de barraco. Isso era exatamente o que ele e a família dele esperavam. Eu precisava ser fria, calculista, implacável. Então, continuei juntando provas. Continuei agindo como a esposa dedicada e trouxa. Mas por dentro, eu estava construindo um processo tão sólido que nenhum advogado dele ia conseguir derrubar. E quando eu tivesse tudo pronto, quando eu tivesse todas as cartas na mão, aí sim eu ia revelar meu jogo. E ele nem ia saber o que o atingiu. Levei 4 meses juntando provas e mais 2 meses preparando tudo para o momento certo. E o momento certo chegou quando descobri que o Ricardo estava planejando pedir uma promoção que incluía a realocação para outra cidade. Ele nem tinha me contado. Descobri porque vi um e-mail no computador dele. E eu sabia que se ele conseguisse essa promoção, ele ia usar isso como desculpa para ficar ainda mais ausente ou até mesmo para brigar pela guarda, alegando melhores condições financeiras. Então decidi que era hora de agir. Mas antes de tudo, eu precisava de um advogado bom. Não podia ser qualquer um. Precisava ser alguém especializado em direito de família e que fosse implacável. Pesquisei durante semanas, li avaliações, assisti vídeos, até que encontrei a doutora Fernanda, uma advogada conhecida por ganhar casos de guarda mesmo quando tudo parecia perdido. Marquei uma consulta e levei tudo que eu tinha juntado. Quando coloquei aquela pilha de documentos, prints, e-mails, fotos, registros escolares e médicos na mesa dela, ela ficou em silêncio por uns 5 minutos, só folheando. Depois olhou para mim e disse: "Você construiu um dos casos mais sólidos que eu já vi. Ele não tem chance nenhuma." Aquilo me deu uma força que eu não sentia há anos. Ela me explicou a estratégia. Primeiro, íamos entrar com pedido de divórcio litigioso alegando infidelidade e abandono afetivo dos filhos. Anexaríamos todas as provas. Depois, pediríamos guarda unilateral com regime de visitas supervisionadas inicialmente até que ele provasse interesse genuíno nas crianças. E quanto à pensão, ela disse que com o salário dele e o histórico de ausência, poderíamos pedir um valor que cobrisse não apenas necessidades básicas, mas também tratamento psicológico para as crianças que seria necessário. Também entramos com pedido de partilha de bens, incluindo o apartamento, que mesmo estando no nome dele, foi adquirido durante o casamento, então que eu tinha o direito a 50%. A estratégia dela era não avisar ele de nada, simplesmente fazer ele ser intimado no trabalho, na frente dos colegas, incluindo na frente da Jéssica. Seria o máximo de humilhação pública. Eu confesso que essa parte me deu um prazer antecipado que talvez não fosse muito cristão, mas era humano demais. Marcamos tudo para uma terça-feira, dia que eu sabia que ele tinha reunião mensal com toda a diretoria da empresa. O oficial de justiça chegaria às 10 da manhã. No dia anterior, eu agi completamente normal, fiz o café da manhã dele, perguntei como tinha sido o dia. Ele estava empolgado falando sobre a tal promoção, dizendo que talvez tivesse notícias boas em breve. Eu só sorri e disse que torcia por ele. Ele não fazia a menor ideia do que estava prestes a acontecer.
Na terça-feira de manhã, acordei com uma clareza mental absurda. Arrumei as crianças para a escola, dei café para elas, deixei elas no portão como sempre. Depois voltei para casa e esperei. Às 10h15, meu celular tocou. Era a doutora Fernanda. Ele foi intimado, ela disse. E segundo o oficial, ele ficou branco quando abriu o envelope. Tentou alegar que precisava ler com calma, mas o oficial explicou que ele tinha que assinar o recebimento na hora, que era procedimento legal. Ele assinou e aparentemente saiu correndo da reunião. 15 minutos depois, meu celular explodiu. Eram 32 chamadas perdidas, 17 mensagens. A primeira dizia: "O que é isso?" As seguintes eram cada vez mais desesperadas. "Você enlouqueceu, isso é um mal-entendido, a gente precisa conversar. Não faz isso com a nossa família, pensa nas crianças." Eu não respondi nenhuma. A doutora Fernanda tinha me orientado a não ter nenhum contato direto com ele. Toda a comunicação seria através dos advogados. Mas aí, ele apareceu em casa. Era meio-dia. Eu estava preparando o almoço quando ouvi a chave na porta. Ele entrou transtornado, com os papéis da intimação amassados na mão. Começou a gritar, perguntando que loucura era aquela. Eu mantive a calma, desliguei o fogo do fogão, me virei e disse com uma voz que eu mesma não reconheci: "Não é loucura, Ricardo, é consequência. Você acha que eu não sei da Jéssica? Você acha que eu não tenho provas de cada mentira que você contou, de cada vez que você escolheu qualquer outra coisa em vez dos seus filhos?" Ele ficou mudo. O rosto dele passou por 5 emoções diferentes em 3 segundos: negação, raiva, medo, desespero. Percebi naquele momento que ele finalmente tinha entendido que não era mais a mesma mulher que aceitava tudo calada. Ele tentou se aproximar, tentou me tocar no braço com aquele jeito manipulador dele, disse que a gente podia resolver isso em casa, que não precisava envolver advogados, que ele ia mudar. Eu dei um passo para trás e disse: "Você teve 8 anos para mudar. 8 anos onde eu implorei por migalhas de atenção para mim e para os seus filhos. Agora acabou. Pode sair da minha casa." Ele ficou indignado. "Minha casa? É minha casa também. Eu paguei por tudo aqui." E eu respondi: "Então, você vai receber sua metade quando vendermos na partilha de bens. Mas enquanto isso, aqui é onde seus filhos moram e você não mora mais aqui. Já troquei as fechaduras hoje de manhã. Suas coisas estão em 3 caixas na garagem. Pode levar agora." Ver a cara dele naquele momento, o choque, a raiva, o desespero, não vou mentir, me deu uma satisfação profunda. Ele tentou argumentar, tentou ameaçar, disse que ia pedir a guarda das crianças, que ia provar que eu era louca, que eu estava alienando eles. Eu peguei meu celular e comecei a gravar. "Então repete isso", disse. "Vai ser ótimo mostrar para o juiz você ameaçando a mãe dos seus filhos." Ele percebeu a armadilha e recuou, pegou as caixas e saiu batendo a porta. Nos dias seguintes, começou a guerra jurídica de verdade. O advogado dele, um tal de Dr. Augusto, muito bem pago pela empresa, entrou com contestação, alegando que eu estava mentindo sobre tudo, que ele era um pai presente, que a ausência dele era porque trabalhava muito para prover para a família, que eu estava usando as crianças como arma por ciúmes da tal funcionária, que era apenas colega de trabalho. A doutora Fernanda esperava exatamente isso. Marcamos a audiência de conciliação, mas já sabíamos que não haveria conciliação. No dia da audiência, eu cheguei com um pendrive contendo todas as provas organizadas em pastas. Tinha até um documento de 140 páginas, eu mesma tinha montado com linha do tempo, prints, fotos, tudo datado e verificável. Quando o Dr. Augusto começou com o discurso de que o Ricardo era injustiçado, que trabalhava muito, que sempre amou os filhos, a doutora Fernanda simplesmente conectou o pendrive no computador da sala e começou a mostrar. Mostrou os prints das conversas com a Jéssica, mostrou o histórico de localização do celular dele, provando que ele mentia sobre onde estava, mostrou os recibos de hotéis, os presentes comprados para a amante, mostrou o documento da escola atestando que em 3 anos ele não apareceu em uma única reunião de pais, mostrou o documento da pediatra, mostrou fotos dos aniversários dos filhos onde ele não estava. Eu tinha até conseguido alguns vídeos de apresentações escolares onde dava para ver a Sofia procurando o pai na plateia e ele não estando lá. Quando terminamos de mostrar tudo, o silêncio na sala era absoluto. Até o Dr. Augusto estava sem palavras. O Ricardo estava pálido, suando, de cabeça baixa. O juiz olhou para ele e perguntou se ele tinha algo a dizer.
Ele tentou gaguejar algumas desculpas, mas o juiz levantou a mão e disse que já tinha visto o suficiente. Disse que marcaria a audiência para a oitiva das testemunhas, mas que estava claro que havia negligência paterna grave. Naquele momento, vi algo quebrar dentro do Ricardo. Não era arrependimento pelo que ele tinha feito com os filhos, era raiva por ter sido exposto, por ter perdido o controle, por ter sido encurralado. Saímos do fórum e a doutora Fernanda me disse que estava 99% certa de que eu conseguiria tudo o que pedi. Mas ainda tinha uma carta na manga que eu não tinha mostrado para ninguém, nem para a advogada. Eu tinha conseguido, através da mãe de uma amiga da Sofia, o contato de outras 3 esposas de colegas do Ricardo, e todas tinham histórias parecidas. Ele tinha fama no trabalho de ser mulherengo, de dar em cima de funcionárias. Uma delas até disse que ele tinha tentado algo com ela numa festa da empresa anos atrás, quando ela ainda era casada com um colega dele. Juntei os depoimentos informais dessas mulheres, todas dispostas a testemunhar se necessário, e guardei para usar caso ele tentasse reverter algo. Mas não precisou. 3 semanas depois, veio a decisão liminar, guarda unilateral provisória para mim, pensão alimentícia de 40% do salário líquido dele, mais plano de saúde e escola particular, regime de visitas de finais de semana alternados, mas apenas na presença de um terceiro responsável, até que ele fizesse curso de parentalidade. Eu li aquela decisão 3 vezes para acreditar. Tinha conseguido. Tinha realmente proteger meus filhos e garantir o futuro deles. A audiência final aconteceu 2 meses depois e foi o dia em que tudo finalmente veio à tona de forma definitiva. O Ricardo tinha perdido a promoção por causa do escândalo no trabalho. A Jéssica tinha sido transferida para outra unidade da empresa em outro estado. Aparentemente, o RH considerou que o relacionamento deles estava criando um ambiente tóxico. E a família dele, aquela sogra e cunhada que sempre o defenderam, finalmente começaram a ver a verdade. Na semana antes da audiência, a dona Márcia me ligou. Foi a primeira vez em 8 anos que ela me ligou diretamente. Ela estava chorando. Disse que tinha ido visitar o Ricardo no apartamento minúsculo que ele alugou depois que saiu de casa e encontrou ele completamente perdido, sem saber nem usar a máquina de lavar roupa. Ela disse que conversou com ele e pela primeira vez ele admitiu que tinha mesmo sido ausente, que tinha traído, que tinha deixado tudo para mim. Ela pediu desculpas, disse que tinha criado o filho achando que homem não precisava fazer nada em casa, que só precisava trabalhar e que estava vendo agora o resultado disso. Ela me pediu para não impedir que ela visse os netos. Eu garanti a ela que nunca impediria, que o problema nunca foi com ela, mas com as mentiras e a ausência do filho dela. Desliguei aquele telefone e chorei, não de tristeza, mas de alívio, de validação. Até a mãe dele tinha reconhecido que eu estava certa. No dia da audiência final, cheguei mais cedo com a doutora Fernanda. Tínhamos preparado tudo. Ela tinha até conseguido uma testemunha surpresa que eu não esperava. Era a diretora da escola das crianças. Ela tinha pedido para depor voluntariamente depois que soube do caso. Quando o Ricardo chegou com o doutor Augusto, ele estava diferente, mais magro, com olheiras. Percebi que ele estava sentindo o peso de tudo. A sala de audiência foi chamada e entramos. O juiz era o doutor Henrique, conhecido por ser rígido, mas justo, especialmente em casos envolvendo crianças. Ele começou chamando as testemunhas dele primeiro. O Ricardo tinha levado 2 colegas de trabalho para atestar que ele era bom pai e profissional dedicado. O primeiro falou que o Ricardo sempre mencionava os filhos, que mostrava fotos, que era óbvio que amava as crianças. A doutora Fernanda simplesmente perguntou na contrapergunta: e em quantos eventos escolares dessas crianças que ele tanto ama, você o viu comparecer? A testemunha ficou sem resposta, disse que não saberia responder isso. Próxima pergunta: você já esteve na casa dele quando as crianças estavam lá? Sim, uma vez. E como foi a interação dele com elas? A testemunha hesitou, disse que foi normal. A doutora Fernanda insistiu: o que exatamente você viu ele fazer com as crianças? A testemunha admitiu que, na verdade, ele pediu para a ex-esposa, no caso eu, levar as crianças para outro cômodo porque eles estavam assistindo futebol. Pronto, testemunha desmontada. A segunda testemunha era ainda mais fraca, um amigo pessoal que claramente estava lá só para fazer volume. Quando chegou a hora das nossas testemunhas, a coisa mudou completamente de tom.
primeiro, depois a pediatra das crianças. Ela trouxe o histórico completo, mostrando que em 5 anos de consultas, o pai compareceu apenas uma vez. E essa única vez foi porque eu estava internada com pneumonia e não tinha como levar a Sofia. Ela também mencionou que em várias consultas eu relatei ansiedade crescente nas crianças relacionada à ausência paterna, que o Miguel tinha desenvolvido comportamento de apego excessivo comigo porque tinha medo que eu também desaparecesse. Aquilo doeu até em mim ouvir de novo. Depois veio a diretora da escola, professora Mariana. Ela tinha sido professora da Sofia por 2 anos e conhecia bem nossa situação. Ela relatou como a Sofia sempre ficava na janela esperando o pai nos dias de apresentação, como ela sempre perguntava se o pai dela viria dessa vez, como aos poucos ela foi parando de perguntar porque já sabia a resposta. Ela contou sobre o dia do recital, disse que viu quando o Ricardo chegou com outra mulher, que viu a confusão no rosto da Sofia e que depois daquele dia a menina ficou mais retraída, menos participativa, começou a ter problemas para se concentrar. A professora Mariana olhou diretamente para o Ricardo e disse uma coisa que ecoou pela sala inteira. Eu trabalho com crianças há 23 anos, já vi todo tipo de configuração familiar, mas nunca vi um pai tão presente na carteira e tão ausente na vida dos filhos. O Ricardo abaixou a cabeça. O Dr. Augusto tentou contestar, dizendo que aquilo era opinião pessoal, mas o juiz disse que era impressão de uma profissional qualificada que conviveu com a criança e que seria considerada. Depois foi minha vez de depor. A doutora Fernanda me fez perguntas que a gente tinha ensaiado. Contei sobre as noites sozinha no hospital, sobre os aniversários perdidos, sobre as promessas quebradas. Mas o que realmente impactou foi quando ela me perguntou como as crianças reagiam à ausência do pai. Comecei a contar sobre aquela vez que o Miguel perguntou se o pai não gostava dele. Minha voz falhou. Comecei a chorar. Não era encenação, era real. Era tudo que eu tinha segurado durante anos saindo. O juiz me deu um momento, ofereceu água, eu respirei fundo e continuei. Contei que passei anos inventando desculpas, criando justificativas para proteger a imagem do pai deles. O Dr. Augusto tentou me desestabilizar na fase de perguntas dele. Perguntou se eu não estava usando as crianças como arma, por ciúmes, se não estava exagerando situações normais de um homem que trabalha muito. Eu olhei direto para ele e respondi: eu tenho 2 empregos, sou professora de manhã e dou aulas particulares 3 tardes por semana. Ainda assim, eu nunca perdi uma reunião escolar, nunca perdi uma consulta médica, nunca deixei de estar presente nos momentos importantes. Então, não é sobre trabalhar muito, é sobre prioridades. E as prioridades dele nunca foram os filhos. Depois ele me perguntou sobre a infidelidade. Insinuou que talvez eu não tivesse sido boa esposa, que talvez por isso ele buscou atenção fora. A doutora Fernanda se levantou imediatamente fazendo objeção. Disse que aquilo era culpabilização da vítima e completamente irrelevante para a questão de guarda. O juiz concordou e advertiu o Dr. Augusto. Então, chegou o momento que eu estava esperando e, ao mesmo tempo, temendo. O Ricardo foi chamado para depor. Ele sentou na cadeira das testemunhas e jurou dizer a verdade. O advogado dele fez perguntas fáceis, tentando pintar uma imagem de pai arrependido que quer mudar. O Ricardo ensaiou bem, disse que reconhecia que cometeu erros, que trabalhou demais e perdeu momentos importantes, que se arrependia, que queria uma chance de ser presente na vida dos filhos. Estava quase convincente, mas aí chegou a vez da doutora Fernanda. Ela começou calma, perguntou há quanto tempo ele estava tendo o caso com a Jéssica. Ele tentou negar no começo, depois admitiu que tinha sido um relacionamento que durou alguns meses. Ela mostrou os prints. 1 ano, Ricardo, não alguns meses. Ele ficou sem resposta. Ela continuou. Você levou sua amante no recital da sua filha? Ele tentou explicar que foi coincidência, que estavam vindo de um compromisso de trabalho. Ela perguntou. Então, você considera um recital escolar da sua filha de 7 anos um lugar apropriado para levar sua amante? Ele não respondeu. Ela foi mais fundo. Quando foi a última vez que você perguntou para seus filhos como foi o dia deles na escola? Silêncio. Quando foi a última vez que você colocou eles para dormir? Silêncio. Você sabe o nome da professora atual da Sofia? Do melhor amigo do Miguel? Da coisa favorita de cada um deles? Silêncio para tudo. E então, ela fez a pergunta final, a que destruiu qualquer chance dele. Senhor Ricardo, você está aqui pedindo guarda compartilhada dos seus filhos? Pode me dizer quando é o aniversário de cada um deles? Ele congelou, tentou pensar.
Começou a falar uma data e parou. Estava errado e ele sabia. Tentou a outra, também errada. A sala ficou em silêncio absoluto. Um pai que não sabia o aniversário dos próprios filhos. O juiz o dispensou da cadeira de testemunhas com uma expressão de decepção profunda no rosto. Na hora das alegações finais, a doutora Fernanda foi cirúrgica, apresentou todos os fatos, todas as provas, todas as testemunhas e pediu não só a guarda unilateral definitiva, mas também que o regime de visitas fosse mantido supervisionado até que o pai completasse curso de parentalidade responsável e apresentasse acompanhamento psicológico. O doutor Augusto tentou argumentar que isso era excesso, que impediria o vínculo paterno, mas o juiz o interrompeu e disse que o vínculo paterno já estava rompido há anos, por escolha do próprio pai, e que cabia agora ao Ricardo provar que realmente queria reconstruir esse vínculo. A sentença saiu 3 semanas depois. Guarda unilateral definitiva para mim. Pensão em 45% do salário líquido mais benefícios. Visitas quinzenais supervisionadas. Partilha de bens favorável a mim, incluindo 70% do valor do apartamento, considerando que eu cuidei dos filhos sozinha durante anos enquanto ele investia em relacionamento extraconjugal. E ainda uma indenização por dano moral no valor de R$ 50 mil pelos anos de negligência emocional e exposição das crianças a situações humilhantes. Quando li aquela sentença pela primeira vez, sentada na sala da casa que agora era só minha e dos meus filhos, eu chorei. Chorei tudo que eu não tinha chorado durante anos. Chorei de alívio, de justiça, de recomeço. Passaram-se 2 anos desde aquela sentença. E hoje, quando olho para trás, mal reconheço a mulher que eu era. A vida mudou completamente, não só para mim, mas principalmente para as crianças. Nos primeiros meses após o divórcio foi um período de adaptação. A Sofia tinha 9 anos e o Miguel 7. Eles precisaram processar tudo o que tinha acontecido. Coloquei os dois em terapia infantil com uma psicóloga maravilhosa chamada doutora Beatriz. Ela trabalhou com eles as questões de abandono, de culpa, que crianças nessa situação sempre sentem, mesmo quando não deveriam. E aos poucos eu vi meus filhos voltarem a sorrir de verdade. A Sofia, que tinha ficado retraída na escola, começou a participar de novo. Entrou para o coral, fez amigas novas, parou de ficar olhando para a porta esperando alguém que nunca chegava. O Miguel, que tinha desenvolvido aquele apego ansioso comigo, começou a se sentir mais seguro, percebeu que eu não ia embora, que ele podia confiar que eu estaria sempre ali. Com o dinheiro da pensão mais a indenização, consegui finalmente dar uma estabilidade financeira que a gente nunca teve. Tirei eles da escola particular caríssima que o Ricardo insistia para impressionar os outros e coloquei numa escola menor, mais acolhedora, onde eles realmente importavam e não eram só um número. Usei parte do dinheiro para reformar a casa, o apartamento que agora era nosso de verdade. Pintamos os quartos das cores que eles escolheram. A Sofia quis rosa claro com estrelas no teto. O Miguel quis azul com prateleiras para os carrinhos dele. Pela primeira vez, eles tinham um espaço que era realmente deles, feito com amor e atenção. Também consegui reduzir minha carga de trabalho. Larguei as aulas particulares e usei o dinheiro da partilha de bens para fazer uma pós-graduação em psicopedagogia. Consegui um emprego melhor numa escola particular como coordenadora pedagógica, com salário melhor e horário que me permitia buscar meus filhos na escola todo dia. Jantarmos juntos, ajudar com lição de casa, coisas simples que antes eram um luxo. Quanto ao Ricardo, ele cumpriu o curso de parentalidade como o juiz determinou, fez 6 meses de terapia e gradualmente começou a ter visitas não supervisionadas. No começo as crianças tinham receio, principalmente a Sofia. Ela tinha medo de ficar sozinha com ele, de que ele desaparecesse de novo ou trouxesse outra pessoa estranha. Mas com o tempo e muito trabalho da parte dele, sim, dele, porque pela primeira vez na vida ele realmente se esforçou, as coisas melhoraram. Ele aprendeu a ser pai. Não do jeito que eu esperava quando casei com ele, sonhando com família perfeita, mas do jeito possível para quem está reconstruindo uma relação do zero. Hoje, ele busca as crianças um final de semana sim, outro não. E ele realmente busca, não atrasa, não inventa desculpa, leva eles para parque, cinema, museu, coisas simples, mas que significam presença.
A Sofia me contou que ele pediu desculpas para ela, que chorou falando sobre tudo que perdeu por ser egoísta e imaturo. Ela tem maturidade de uma criança que passou por muita coisa. Disse para ele que estava tentando perdoar, mas que ia levar tempo. E eu achei lindo ela saber colocar limites assim. O Miguel ainda é mais reservado com o pai. Ainda testa se ele vai realmente aparecer, ainda pergunta 3 vezes antes do dia se o papai confirmou que vai buscar eles. Mas aos poucos está aprendendo a confiar de novo. A Jéssica saiu completamente da vida dele, ou pelo menos é o que ele diz, e eu não tenho motivo para duvidar nem para importar mais. Ele mora sozinho num apartamento pequeno, perdeu vários amigos quando tudo veio à tona. A família dele, que antes o defendia cegamente, agora cobra presença e responsabilidade. A dona Márcia vem visitar os netos toda semana. Ela e eu desenvolvemos uma relação de respeito. Ela traz bolos, ajuda com lição de casa e sempre me agradece por não ter impedido o contato dela com as crianças, mesmo quando eu tinha motivos para estar com raiva de toda aquela família. A Patrícia, a cunhada, se afastou. Acho que tinha vergonha de olhar para mim depois de todos os comentários maldosos que fez ao longo dos anos. E, sinceramente, eu nem sinto falta. Quanto a mim, eu me redescobrindo como pessoa. Passei tanto tempo sendo só mãe e esposa frustrada que tinha esquecido quem eu era. Voltei a fazer coisas que gostava, entrei para um grupo de leitura, comecei a fazer caminhadas no parque aos sábados de manhã, quando as crianças estão com o pai, fiz amizades novas com mulheres incríveis que me apoiam. Também abri meu coração para a possibilidade de um novo relacionamento. Não estou procurando ativamente, mas estou aberta. Conheci um homem na escola, o professor de educação física das crianças, o Marcos. A gente começou a conversar em reuniões pedagógicas, ele me convidou para tomar café algumas vezes. É tudo muito leve, muito tranquilo, sem pressão. A Sofia já perguntou se eu gosto dele, e eu disse que estou conhecendo, que talvez sim. Ela disse que seria legal se eu fosse feliz também, que eu merecia. Vindo de uma criança de 11 anos, aquilo teve um peso enorme. Significava que ela via que eu tinha me sacrificado, que tinha colocado a felicidade deles na frente da minha e que agora ela queria retribuir, torcendo pela minha felicidade. O mais importante de tudo é que hoje eu durmo em paz. Não tenho mais aquela angústia no peito, aquele medo constante de que as crianças vão perguntar pelo pai e eu não vou saber o que responder. Não preciso mais inventar desculpas, não preciso mais proteger a imagem de alguém que não merecia. Meus filhos sabem a verdade de forma adequada para a idade deles. Sabem que às vezes adultos erram, que o pai deles errou muito, mas que está tentando melhorar, e que, independente disso, eles são amados completamente por mim e pela família que a gente construiu. Olho para casa agora, vejo os desenhos deles na geladeira, as mochilas jogadas na entrada, os tênis sujos de terra do parque, e sinto gratidão. Gratidão por ter tido coragem de sair, de lutar, de não aceitar migalhas. Se eu tivesse ficado naquele casamento morto por medo ou por comodismo, meus filhos estariam crescendo achando que aquilo era normal, que amor era ausência, que família era cada um no seu canto. Hoje eles sabem que família é presença, é atenção, é escolher estar junto mesmo quando é difícil. Aprendi que às vezes o maior ato de amor não é manter uma família junta a qualquer custo, mas sim ter coragem de desfazer o que está quebrado para construir algo novo e saudável. O Ricardo perdeu anos preciosos com os filhos dele. Perdeu as primeiras palavras, os primeiros passos, as primeiras apresentações escolares, os medos noturnos, as risadas bobas, tudo isso ele perdeu e nunca vai recuperar. O dinheiro que ele tanto trabalhou para juntar não comprou de volta nenhum desses momentos. E eu acho que ele finalmente entendeu isso. Tarde demais para o que poderia ter sido, mas ainda em tempo de construir alguma coisa daqui para frente. Quanto a mim, ganhei minha dignidade de volta. Ganhei paz, ganhei a certeza de que fiz o que era certo, mesmo quando era o mais difícil. E ganhei o respeito dos meus filhos, que hoje veem em mim não uma vítima, mas uma mulher forte que lutou pela família dela. Tem noites que eu ainda choro, lembrando de tudo que passei, da solidão, do medo, da exaustão, mas são lágrimas diferentes agora. São lágrimas de quem sobreviveu, de quem venceu, de quem olha para trás e vê o caminho percorrido com orgulho.
Se eu pudesse voltar no tempo e falar com aquela mulher sentada no auditório escolar com o coração partido e a filha confusa no colo, eu diria para ela ter coragem, que no fim tudo valeria a pena, que a tempestade passaria e o sol voltaria a brilhar. E brilhou. Hoje, a gente é feliz, os três, de um jeito que eu nunca imaginei que seria possível. E essa felicidade ninguém pode tirar da gente nunca mais. E agora eu quero ouvir vocês. Quero saber o que vocês pensam sobre essa história. Você já passou por algo parecido? Você também teve que criar seus filhos praticamente sozinha, enquanto o pai estava fisicamente presente, mas emocionalmente ausente? Ou você conhece alguém que está vivendo essa situação agora? Conta aqui nos comentários. Sua história pode ajudar outra pessoa que está se sentindo sozinha, que está achando que é exigente demais, que está duvidando se realmente merece mais. Deixa seu relato aqui embaixo, cria uma rede de apoio, porque quanto mais a gente fala sobre isso, quanto mais a gente compartilha nossas experiências, mais forte a gente fica e mais mulheres encontram coragem para mudar suas situações. E deixa eu perguntar também, você acha que eu fiz certo em lutar pela guarda unilateral ou você acha que eu deveria ter aceitado guarda compartilhada desde o início? Eu quero muito saber sua opinião sincera sobre isso. Tem gente que me criticou, dizendo que eu estava sendo vingativa, que estava usando as crianças, mas eu sempre soube no fundo do meu coração que estava protegendo meus filhos. E você, o que teria feito no meu lugar? Comenta aqui, vamos conversar sobre isso. Agora, se você se identificou com essa história, se você ou alguém que você ama está passando por uma situação de relacionamento difícil, de ausência emocional, de falta de apoio, eu quero te encorajar a buscar ajuda. E a ajuda mais importante que você pode buscar é a ajuda espiritual. Coloca sua fé em Deus, entrega suas dores para Jesus Cristo. Eu sei que parece clichê, eu sei que tem gente que vai dizer que religião não resolve problemas práticos, mas deixa eu te contar uma coisa. Nos momentos mais difíceis da minha jornada, quando eu estava sozinha de madrugada no hospital com um filho doente, quando eu chorava escondida no banheiro para as crianças não verem, quando eu achei que não ia ter força para continuar, foi minha fé que me sustentou. Foi saber que Deus estava comigo, que eu não estava realmente sozinha, que havia um propósito maior naquele sofrimento todo. Então eu te encorajo, se você ainda não tem uma igreja, procure uma comunidade de fé cristã perto de você. Um lugar onde você possa ser acolhida, onde você possa orar, onde você possa encontrar outras pessoas que entendem suas lutas. A fé não vai resolver seus problemas magicamente da noite para o dia, mas vai te dar força para enfrentá-las, vai te dar sabedoria para tomar as decisões certas, vai te dar paz no meio da tempestade. Jesus disse que neste mundo teríamos aflições, mas que poderíamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E é essa vitória que eu experimentei na minha vida. Não foi fácil, não foi rápido, mas foi real. Então não enfrenta isso sozinha. Busca ajuda profissional, sim, psicólogo, advogado quando necessário, rede de apoio de amigos e família, mas busca também ajuda espiritual. Deus guia seus passos. Confia que Ele tem um plano melhor para sua vida do que qualquer coisa que você possa imaginar. Eu quero agradecer do fundo do meu coração cada um de vocês que assistiu até aqui, que dedicou esse tempo para ouvir minha história. Sei que foram muitos minutos, mas espero que tenha valido a pena. Espero que de alguma forma essa história tenha tocado você, tenha te inspirado, tenha te dado esperança ou pelo menos te feito sentir menos sozinha. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E não esquece de comentar aqui embaixo. Eu leio todos os comentários, respondo sempre que posso e sua participação faz toda a diferença para o canal crescer e alcançar mais pessoas. Muito obrigada por estar aqui comigo nessa jornada. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Ele te dê força para enfrentar seus desafios, sabedoria para tomar suas decisões e paz para seguir em frente. Um beijo no coração de cada um. Até o próximo vídeo.